Salve, salve, nação! Vexame, podemos considerar Vexame um time estreante em Libertadores. O Flamengo se comportar do jeito que se comportou no segundo tempo. O Flamengo, eu acho que não voltou para jogar o segundo tempo. Eu acho que o time do Flamengo deixou o futebol do primeiro tempo do vestiário. No primeiro tempo não foi aquele futebol, né? Mas aquele futebolzinho. O Flamengo chegou apresentando no primeiro tempo, né? Teve o lance do Matheus França, foi o jogador individual que ele fez o gol. De lá pra lá, o Flamengo conseguiu controlar o jogo ali, né? Tendo a bola. Segundo tempo, sofreu a pressão do Alcas. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Altitude, será que interferiu? Então vambora pro vídeo aí, né? Tô puto, mas fazer aqui faz parte, né? A derrota mais desse jeito não dá não, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. E o Vitor Pereira tenta colocar jogadores aí, mas é aquilo, né? Vambora pro vídeo e depois a gente comenta sobre isso aí. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN no Brasil, o link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo, que hoje o vídeo tá bom, hein? Aqui. Assim, recuperando um pouco do tempo, né? O Filipão falava pra mim isso. Ô, Pascoal, eu prefiro errar com a minha cabeça do que com a cabeça dos outros. No Corinthians ele já fazia muito, ele faz com convicção, Pascoal. Não, pode fazer com convicção. O terceiro zagueiro, hoje foi o Felipe Luiz, pela esquerda. E eu acho até que ele tem característica de zagueiro. Eu também acho. Não acho que ele sai sempre no Atlético de Madrid, mesmo como ala, como lateral, muitas vezes ele ficava talvez muito ali mais formando. na sobra, né? Exato. Talvez não se expondo tanto, mas não vou criticar a presença do garoto Wesley pela lateral direita, um menino de 19 anos. Um garoto que está começando a carreira e nesse caso, acho que ele tem que ser preservado. Mas tem muitos jogadores que não... o Everton Ribeiro, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, vocês, por favor. Vocês viram o Everton Ribeiro em campo? Eu não consegui ver. É verdade. Acho que há uns 5 jogos ele não está rendendo, né? E acho que isso prejudica. E a gente cobra isso, às vezes, do treinador. Poxa, o Everton... Por que não está jogando? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês viram a atuação do Gabigol hoje? Pois. Entendeu? Então você, no lance do terceiro gol, que é o terceiro que foi o segundo gol validado. Sim. Ele e o Everton Cebolinha passaram no tapa na ponta. O Everton Cebolinha falando para ele, entra, e ele correndo ao contrário. E o Cebolinha falando para ele, entra, e ele correndo para pegar a bola na linha de fundo. Quando o Cebolinha deu a bola na linha de fundo, ele não foi. E ficaram batendo boca. O Alcas recupera a bola, sai pro ataque e sai o gol. É até interessante que a gente vai colocar o gol. Essa imagem ela é muito clara, porque os dois batem muita boca. Aí entra o replay da falta do gol anulado e quando volta, se fosse narrador de rádio, o cara ia chegar cuspindo a água, porque a bola veio, entendeu? Bololou. O gol sumiu, Exato, aí virou... Aí já é o lance do gol. Aí é o gol. Mas na jogada, a bola vem de uma jogada que o Everton Cebolinha e o Gabigol não se entenderam. Então, eu acho esse um ponto, para mim, e isso é fim de jogo. Para mim, ter uma discussão dessa chega no vestiário. Assim, essa discussão chega no vestiário, que é muito no fim do jogo. E, Felipe, olha como é que é a situação e a leitura do torcedor. O torcedor que está aqui no chat não é flamenguista, daqui a pouco não saiam daí, porque tem Vitor Pereira com a gente falando, assim como os jogadores. Então, esse programa, o Sport Center, terá as participações importantes de representantes do Flamengo. Mas tem muita gente falando aqui, Vitor Pereira fica, é meu ídolo, o cara que não torce pro Flamengo. Aí tem, por exemplo, quer ver, tem uma mensagem muito, o Eliel, VP está com muito problema no Flamengo, mas tem uma aqui, diretoria, Marcos Braz não dá, já falou, ele vai ficar até o final do ano, é um erro da diretoria, quer dizer, respinga um pouco na diretoria. E tem um aqui que chega ao extremo de falar que se o Gabigol é centroavante, ele é uma geladeira. Tá dizendo aqui. Agora eu não sei se é isso. Só para citar o seguinte, depois do último jogo, depois do jogo contra o Fluminense, o Gabigol disse que teve uma conversa com o treinador do Flamengo, uma conversa, para ele foi uma chamada conversa produtiva, que ele disse ao treinador do Flamengo que gostaria de jogar na posição que ele se sente melhor, que é como centroavante. Perfeitamente. Essa imagem que está aí na tela, o Pascoal, ela é feita pelo Gustavo Zubac, o nosso comentarista e repórter, né, grande jornalista aqui dos canais ESPN. Ele está com a Lili Nascimento lá.
E aí teve a discussão, então, e essa imagem é pós-gol, ou seja, eles brigaram antes, houve desdobramento da jogada, gol do Alcas, e aí o clima continuou muito quente. Ok, a gente sabe que futebol tem dessas e beleza, mas é o que eu falo, como foi muito no fim do jogo, pra mim é o tipo de coisa que vai pro vestiário. Mas às vezes o que fica no campo, acaba no campo, fica no campo. Muitas vezes, eu já vi isso no futebol, muitas vezes, né? Os caras saem batendo boca, lá chegam, desce a escada no vestiário, parece que tem uma mudança radical. Ô, Pascoal, daqui a pouco também não saiam daí, porque a gente vai mostrar uma imagem que é interessante, porque é o Vitor Pereira discutindo com o torcedor, depois sai o gol, ele olha para o torcedor, o que mostra um pouco que esse time talvez esteja muito com o nervo à flor da pele. Durante a transmissão, a Lili Nascimento falou desse lance e disse que o torcedor estava pegando no pé do Vitor Pereira pela escalação do Pablo, se não me falha a memória. Né? Do Pablo. E aí ele respondeu para o torcedor depois do gol feito, né? Quando o Flamengo fez o gol, ele respondeu para o torcedor. O futebol tem... Se você... o treinador tem que ter a cabeça muito centrada no jogo. Se ele der ouvidos para que vem da arquibancada, ele não consegue trabalhar. Ele tem que estar concentrado 100% nos jogos. Se menos de 100%, ele não consegue trabalhar, porque a desatenção pode tirar o foco dele de um lance e ele perder um posicionamento de um jogador dentro de campo. É um sentimento. E o Zinho chegou, rapaz. Chegou. Ô, Zinho, tudo bem, meu amigo? Olha, eu acho que... Seja bem-vindo aqui ao Sport Center. Estamos aqui, estamos te aguardando também para que você revele seu sentimento, porque o pessoal, a galera no chat aqui, o chat tá bombando, porque estão reclamando muito do comportamento do Flamengo. Inclusive, o Mr. Gamer tá falando aqui, é uma vergonha o que aconteceu, foi uma vergonha o que aconteceu hoje. Chega a esse ponto, Zinho, tudo bem? Tudo bom, Edu? Um abraço para você, Pascoal, Felipe, meus companheiros, a galera aí que está no chat, fã de esporte. Eu acho que sim, não deixa de ser uma vergonha, porque pelo primeiro tempo, né, Edu? O primeiro tempo estava controlado. Eu até disse na transmissão da limitação que eu vi no time do Alcas, foi o que me apresentou, o que eu vi no primeiro tempo. Um time que cedeu a bola para o Flamengo, que baixou as linhas de marcação, que deixou o Flamengo ter o controle do jogo. E o Flamengo não é que teve chances maravilhosas, brilhantes, claríssimas, mas teve até mais chances. O que o Alcas fez, né? Porque via, assim, algumas fragilidades, mesmo com 3 zagueiros, que a equipe limitadíssima do Alcas conseguia penetrar numa defesa que tinha 3 zagueiros. Assim, e aí volta para um segundo tempo com a postura totalmente diferente. Claro, a equipe do Alcas melhorou, adiantou a marcação, colocou mais intensidade no jogo, explorou essa coisa do desgaste, da altitude. Agora, a postura do Flamengo, eu não acredito só a altitude, né? A disputa pela bola, a parte técnica, a qualidade de segurar a bola, de reter a bola, desapareceu. Aí o Vitor Pereira faz várias mudanças, várias alterações, mantendo o sistema de jogo. Ele não muda taticamente. Tá difícil com 3 zagueiros. Vou para uma linha de 4 atrás e botar mais um jogador de meio campo para de repente criar mais no meio campo, ter mais o controle do meio campo. Um Everton Ribeiro muito aquém daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, ele faz as mexidas entre os jogadores titulares, mas com o mesmo esquema. E é nítido que o Flamengo ainda está nessa formação, nesse entendimento. E aí vem discussão de jogador, vem discussão do treinador com o torcedor, que isso é o pior de tudo, não pode existir. Há um desconforto do time, a gente vê nitidamente que o time tomou os gols, sentiu mais ainda. Eu vou tocar num ponto, vamos conversar, mas queria começar contigo por toda a sua experiência de campo e pós-carreira de jogador envolvido ao futebol como comentarista e também como diretor. Um jogo como esse, eu sei que é aquela velha história, quando ganha é todo mundo, quando perde é todo mundo. Só que a gente está numa fase que envolve o Flamengo que a conta quase sempre estoura para o Vitor Pereira. E a pergunta que eu te faço é, uma dinâmica de jogo como esse, com as críticas que você pondera agora, para você é direcionado a técnico ou o que aconteceu hoje é mais responsa de jogador? O desenrolar do segundo tempo é uma questão voltada a quem está ali no campo para resolver a parada, Zinho? Bom,
inicia com o treinador. Ele tem uma opção de colocar um time alternativo, né? Do time que jogou contra o Fluminense, estava o Santos e o Matheus França. O restante, ele coloca um time alternativo. Então, começa com a responsabilidade dele, que eu não achei nada de absurdo. Ele prioriza a decisão do Campeonato Carioca, que depois de perder o Mundial, de perder a Recopa, de perder a Taça Guanabara, de perder a Supercopa, ele sabe que esse título carioca virou o grande objetivo para o trabalho dele. Ele, com a vantagem que tem contra o Fluminense, perder esse título, é muito difícil a permanência dele. Então, eu não vejo um absurdo ele colocar um time alternativo. Agora, a partir daí, que é um primeiro tempo controlado pelo Flamengo, vem a responsabilidade dos atletas também. Porque não pode cair tanto de rendimento se o sistema foi o mesmo que foi no primeiro tempo. Então, eu acho que assim, fica 50% para para os jogadores e para o treinador. Eu penso diferente. Eu penso como o Zinho, em termos do time no primeiro tempo e da etapa complementar. Eu até fiz uma pergunta aqui, Zinho, que eu não vi o Everton Ribeiro jogar. Eu não vi o Everton Ribeiro em campo. Não vi. Eu estou tentando encontrar, eu não consegui encontrar. Não fez um jogo nível Everton Ribeiro, não fez. Muito longe disso. O jogador que tem a categoria dele, não conseguiu dar um passe, né? Aí fica muito difícil. Eu não vi o Gabigol jogar. Eu não vou criticar o Marinho, porque, como não vou criticar o lateral direito, porque o Marinho é um esforçado. Ele está se esforçando para jogar numa posição que não é a dele. Né? Mas você viu o Ayrton Lucas também? O Ayrton Lucas depois entrou horrível. Não é que ele entrou horrível. O Varela, você viu quando entrou? O Varela parecia que estava dormindo, com sono. Eu discuto vou te falar, aquele lance da falta. Fiquei na dúvida naquela falta. Eu também. Eu discuto até aquele lance da falta, porque o árbitro estava muito perto do lance, ele estava a 2 metros do lance e não deu a falta. E daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse lance e de algumas polêmicas que podem ter surgido. Deixe o seu like, né? Mande seu comentário, porque conforme nós prometemos... Não está conseguindo respirar. Ele está 5 minutos em campo. Ele parou para respirar, ele não estava conseguindo respirar. Não sei se esse tipo de impacto atingiu outros jogadores da equipe do Flamengo. Eu ainda prefiro esperar para ver qual que eles vão dizer a respeito dessa parte do futebol que é a altitude. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, na avaliação do Vitor Pereira, eu consigo ver no primeiro tempo um time com mais disposição, um time com vontade e aplicação. No segundo tempo, parecia um time completamente diferente. Aquele time do primeiro tempo, você apaga. Entra outro time. Na verdade, não. Era o Flamengo que estava em campo. E quanto a jogar o time reserva, aí eu concordo inteiramente com o treinador do Flamengo. Porque ele tem uma decisão domingo. É isso. E a gente falava muito do Alcas, era mais... Ninguém aqui apostava na estreia do Alcas em Libertadores da América. Eles perderam 5 jogadores recentemente negociados. Então tem um time que está sendo montado. E você deixa o seu like, daqui a pouco também outras entrevistas com o Gustavo. Se perder o título carioca domingo, Jorge Jesus pode pintar. Porque agora, com a possibilidade... o fantasma, ele cresce. Talvez também muito por conta dos insucessos do Vitor Pereira, mas também pela manifestação. A todo momento vai ficar isso, né, Zinho? Não tem jeito, né, do Flamengo se livrar desse fantasma, né? Até porque o Jorge foi vencedor, né? E o Vitor Pereira também está contribuindo para isso, né? Ele não tem uma... Ele falou aí na entrevista, fizemos um bom jogo. Eu não vi. Eu vi um primeiro tempo de razoável para bom, mas não um bom, excelente jogo, de maneira alguma. É porque, tecnicamente, os jogadores do Flamengo são muito melhores do que o do Alcas. O time do Alcas é bem limitado. Esse time vai ser a maior surpresa classificar num grupo que tem Flamengo e Racing. Então, assim... pelo que eu vi do jogo, foi muito mais pela incapacidade do Flamengo no segundo tempo. E aí eu volto a falar, não é que eu não coloque a altitude como um ponto que atrapalha.
eu já joguei na altitude, sei que atrapalha. Mas o que atrapalha mais é um time bagunçado. É um time desorganizado. Se o time, no segundo tempo, fica no sistema que o Pascoal gosta de falar, barata voa, correndo errado, vai cansar muito mais. Só foi o Alcas adiantar a marcação, pressionar, colocar mais velocidade no jogo e os erros técnicos aparecerem no time do Flamengo que mudou o jogo. Por quê? Porque é um time que você não sabe qual é o time, qual é a formatação. Ele insistiu e está insistindo no sistema de 3 zagueiros, é o direito que ele tem. Ele é o treinador e falou, vou vir para trabalhar com o elenco, com 20 e poucos jogadores. Para evoluir esses jogadores. Ainda não vi essa evolução. Já estamos no mês de abril. Ainda não vi essa evolução, né? No sistema, alguns jogadores são beneficiados. O Ala, o Ayrton Lucas, que hoje não entrou bem, mas ele tem sido o melhor jogador. Por quê? O sistema privilegia ele, porque ele é mais um atacante do que um defensor. E sabe jogar nessa função. Então, assim... ele está contribuindo para essa instabilidade. Volto a falar, tem que deixar ele trabalhar, tem que deixar ele com as convicções dele. Não foi para isso que tu contratou? Agora não está dando certo, porque o time oscila. Joga um jogo razoável, ganha o clássico, sem ter sido o melhor. O Flamengo ganhou do Fluminense, mas não foi melhor que o Fluminense. O Flamengo matou, teve a chance, fez os gols. E aí um jogador expulso do Fluminense... Tudo que aconteceu no jogo proporcionou a vitória. A ponto dele colocar um time alternativo, porque ele sabe que não está definido contra o Fluminense. E aí vieram elogios, vi alguns comentários, alguns companheiros. Teve a personalidade, barrou o Gabigol, barrou o Everton Ribeiro, colocou o time assim. A gente sabe que é questão de tempo, A vitória apaga um pouco a desorganização que existe ainda no sistema de jogo. A indefinição de peças, de nomes. E isso traz sempre o torcedor lembrando do Jorge Jesus. E ainda mais agora que tá para sair aí, né? Lá do Fenerbahçe. Não sei se já saiu. Tava conversando. Tá. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eu vou expressar a minha indignação aqui com essa derrota e fraca atuação do Flamengo, principalmente no segundo. Se a gente for analisar pelas laterais, né? Laterais, vamos dizer assim, né? O Wesley é um bom jogador, não fez uma boa partida, mas eu não vou crucificar o moleque. Marinho jogando como ala, fora de posição, é um jogador esforçado, mas tudo bem, né? Setor de meio de campo, ataque. Gabigol não fez nada no jogo. Segundo tempo, primeiro tempo o Flamengo até jogou razoavelmente bem. Teve ali com aquela jogada individual do Matheus França, fez o gol, começou a controlar o jogo após o gol, né? Foi pro intervalo, beleza. O Flamengo não voltou do intervalo não, o Flamengo ainda tá lá, o futebol do Flamengo ficou. Os jogadores voltaram, mas o futebol, ou aquele futebol, né? Razoável, né? Um futebol regular que apresentou no primeiro tempo. Aquele futebol regular, assim. Regular pra ruim. Que apresentou no primeiro tempo, ficou no vestiário. Porque no segundo tempo, o time voltou dormindo. Seriamente, o time voltou dormindo. Everton Ribeiro errando os passes bobo. Aí começou a entrar... colocar jogadores, né? O Pereira, o Ayrton Lucas. Entrou no minuto 60, né? O 15. Tempo óbvio. Ele entrou e não conseguiu apresentar um bom futebol. Já entrou numa furada ali já. Geralmente a altitude também é meio pesado, né? A gente podemos relevar que a altitude... Essa parte de altitude, óbvio que alguns jogadores sentem. O Pedro sentiu a altitude, né? Entrou já no final do jogo, mas o Pedro sentiu a altitude. Então é aquilo, sinceramente, essa partida do Flamengo, principalmente o segundo tempo, é para esquecer. E aquilo, perder para o Nublense, pensando já no outro adversário, perder para o Alcas é uma vergonha gigantesca. Time estreante em Libertadores, primeira vez que joga na Libertadores. Ganhou do atual campeão, o time perdeu 6 jogadores.
considerados titulares do ano passado para esse ano. O time do Alcas, não vou dizer que amassou o Flamengo no segundo tempo, porque eu não sei o termo que eu posso utilizar aqui, meu filho. Mas jogou o Flamengo contra a parede, meu filho. Não vou dizer amassar, que é muito pesado, né? Jogou o Flamengo contra o seu próprio gol. Gabigol e Cebolinha discutindo. Nos últimos 15 minutos do final de jogo ali, né? 10, 15. Ficar de passe. A discussão, depois de 30 segundos, saiu o gol dos caras. Aquele passe, teoricamente, segundo gol, né? Que foi impedido do Alcas. Everton Ribeiro foi dar um passe. Deu um passe ridículo. Era o passe pro Gabigol, né? O Gabigol saiu da área pra poder finalizar. Errou o passe. A defesa do Flamengo hoje foi uma mãe. Uma mãe, meu filho. Como que o cara consegue passar numa linha de 4? Sozinho, a defesa fica assim, ó. Parada. Pelo amor de Deus, meu filho. Deixa eu beber minha água aqui. Porra, tá sinistro. Tá sinistro. O cara... Não! Aquele gol que foi impedido, né? Pra mim foi falta em cima, realmente em cima do Varela lá. Varela também não jogou nada, não entrou, não aproveitou e deu um cruzamento certo na cabeça do Gabigol, que fez uma defesaça o goleiro, né? No finalzinho do jogo aí já. É aquilo. É até difícil, meu filho, falar. Outro ponto. O cara fez esse gol, né, que tava impedido. O cara tirou a camisa e ainda saiu pra comemorar estilo Gabigol, meu filho. Aí o gol foi impedido e levou o amarelo, meu filho. É possível. Aí o Flamengo leva aquele gol, meu filho. Bobo. Sinceramente, meu filho. Mas é aquilo. Agora é pensar. E aquilo. A altitude pode ter influenciado um pouco no segundo tempo? Pode, sim. Não vou descartar, mas nem tudo é culpa do treinador. Falta de atitude dos jogadores também dentro de campo. Os jogadores parece que estavam assim, ó. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Falta de atitude. Óbvio que as mudanças do Vitor Pereira não surtiu efeito, né? Mas a situação tá difícil. Tá difícil. Se perder o Fluminense, com a iminente saída do JJ do Fenerbahçe, eu acho que cai. Sinceramente, ó. Eu acho que cai. Pelo amor de Deus. Flamengo e Vitor Pereira. Caraca, sacanagem. Esse time misto do Flamengo foi bom. Eu não questiono o time misto do Flamengo no primeiro tempo. Foi até um time razoavelmente bom ali, conseguiu jogar. Eu não questiono esse time misto não no primeiro tempo. Depois que entrou Pares, nem entrou titular. Quando começou o segundo tempo, só foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo.